Observatório da imprensa, carta ao povo. Nunca, nunca, jamais negociar com o ditador. Depois de longos e horrorosos anos de opressão, os poucos que perceberam a necessidade de libertação muitas vezes concluem que a massa geral atingiu a imbecilidade coletiva ao ponto de amar a dor politicamente erguida. Não poucas vezes afirma-se, ao estilo do filósofo francês Etienne de Labiette, na sua obra Discurso da Servidão Voluntária, que o povo sente prazer, está satisfeito e é um tipo de espécie que nasceu para desfrutar com orgulho e louvores a escravidão coletiva. A propósito, isto lembra-me um poema que publiquei no Clube Cap e no jornal Folha 8 intitulado Amor à Opressão. Amor é opressão, oh opressão, amo-te profundamente, opressão. Adoro-te, o teu escarro é o meu adicional para o pão das manhãs solorentas e calorosas. Amo-te, opressão, amo-te no interior da minha mais ínfima partícula quântica. O meu amor pela opressão faz-me desejar que enfies o teu soldado em todos os orifícios do meu corpo. Ah, que prazer você produz, opressão. Que prazer, que gostoso. Enfia as tuas balas, cospe toda a pólvora celestial do meu reino nos meus nervos mandíbulas. O meu corpo faminto deseja este anto redentor, cuspidelas e enfiadelas que me levarão à imortalidade social, política, econômica e transcendental. Por isso desejo-te incessantemente. O que seria de mim se não fosse opressão? Se não fosse opressão que faz o fluxo menstrual da rainha o mais agradável que o vinho escocês de há 250 anos e a menstruação das princesas, que são a água para os nossos banhos, para confeccionar os nossos alimentos, os nossos sumos naturais, menstruações que são a nascente e afluente dos nossos rios, a alfa e ômega, da maior e melhor civilização da vida já vista na história humana. Que seria de mim sem opressão? Como saberia que afinal o terreno baldio é condomínio? Como saberia que a razão é loucura e a loucura e a idiotice afinal são a verdadeira racionalidade? Oh, amo-te, opressão! Graças à opressão alcancei a conversão e a economia da salvação. Graças à opressão ascenderei aos céus no 10º dia ao lado esquerdo abaixo e acima da moradia do Pai. Oh, opressão! Graças a ti percebi que o xixi é água benta que levar-me-á à purificação. Deus Bantu, obrigado pela opressão, esta fonte suprema da felicidade e o fim último da civilização. Maldito o homem que não ama a opressão. Em nome do Pai, do Filho, das filhas, dos cipaios, morte a todos que não amam a opressão. Amém. Morrerão porque são apóstatas, blasfemadores e infiéis. Morte morrida absoluta aos que não amam a opressão. Diante desta triste constatação que se traduz em impotência, alguns democratas propõem a negociação como caminho para ir tornando o regime aberto e suave aos poucos. A negociação tem riscos graves. As negociações comportam armadilhas das quais pode ser impossível sair a médio e longo prazo, uma vez que a negociação está a dar-se num contexto de desequilíbrio de poder, da correlação de forças, e o oponente é um selvagem político sedente de poder e com vontade universal de manter os interesses instalados ao longo dos anos. Ideia similar é definida por Jean Sharp ao afirmar que, quando confrontados com os graves problemas de enfrentar uma ditadura, como analisado sucintamente no capítulo 1, algumas pessoas podem cair de volta em submissão passiva. Outros, não vendo qualquer perspectiva de alcançar a democracia, podem concluir que devem chegar a um acordo com a ditadura aparentemente permanente, esperando através de conciliação, de compromisso e negociações, eles possam ser capazes de recuperar alguns elementos positivos e acabar com as brutalidades. Na superfície, a falta de opções realistas há um apelo àquela linha de raciocínio. Talvez os democratas não tenham compreendido os ditadores que podem ter agido por motivos bons em circunstâncias difíceis. Não esqueça que a Líbia o ditador chamou os manifestantes ratos que seriam mortos com facilidade. Poucos dias depois, solicitou a negociação com as ratazanas que se tinham agigantado.
méritos e limitações das negociações. Negociações são uma ferramenta muito útil na resolução de certos tipos de problemas e conflitos e não devem ser negligenciadas ou rejeitadas quando são adequadas, mas que fique claro que com o ditador e seus sequazes não se negocia. Uma greve por melhores salários é um bom exemplo do papel apropriado das negociações num conflito. Conflitos trabalhistas com os sindicatos legais são, no entanto, completamente diferentes do que os conflitos nos quais a manutenção de uma ditadura cruel ou a instauração da liberdade política estão em jogo. Quando as questões em jogo são fundamentais, afetando princípios éticos, nacionais ou universais, questões de liberdade humana ou de todo o desenvolvimento futuro da sociedade, as negociações não fornecem uma maneira de alcançar uma solução mutuamente satisfatória. Em algumas questões básicas, não deve haver qualquer compromisso, só uma mudança nas relações de poder a favor dos democratas pode proteger adequadamente as questões básicas em jogo. Tal mudança ocorrerá por meio da luta, não das negociações. Isso não quer dizer que as negociações nunca devam ser usadas, mas em questões extremas. O ponto aqui é que as negociações não são uma forma realista para remover uma ditadura forte na ausência de uma forte oposição democrática. No contexto de Angola, marcado por uma crise moral e incoerência profunda dos atores que se dizem a favor da democracia, o mais provável que acontecerá, tão logo a negociação comece, os negociadores democráticos podem desaparecer e nunca mais se falar deles. Tal desaparecimento dar-se-á de 3 formas. Primeiro, receberão bens para benefício pessoal. Segundo, serão mortos ou acomodados no estrangeiro. Terceiro, poderão ainda sair da negociação como membros da ditadura, como diria o filósofo camaronês Bongo Bedi. Para as ditaduras, todos são seus membros, é só uma questão de tempo. Um fator importante que ajudará os autores do desafio político a não negociarem, a definir com clareza o alvo e o objetivo, destituir o ditador e construir uma sociedade aberta. Tudo que não deitar abaixo o ditador e seu regime deve ser evitado. É o caso da negociação. Não devemos esquecer que a negociação dá tempo ao regime para reorganizar as estruturas e recursos que se encontram em pânico no momento em que a revolução está em marcha. Por que definir o alvo? Porque todos os problemas que serão levantados na negociação serão sintomas da ditadura e não renúncia do ditador. Aliás, ele só negociará quando perceber que poderá perder o poder. Esta é a questão que queremos que ele não tenha mais e que seja novamente tornado pelas forças democráticas com vista a dar um fim benéfico ao mesmo poder que foi usado para fins maléficos. A definição do alvo leva-nos a analisar o problema ético e maléfico e metafísico da responsabilidade. Os males que a sociedade tem são a extensão do cancro que se chama ditador. É assim que, sendo ele o chefe do executivo, a responsabilidade de um caráter pessoal e não institucional, por isso, é o alvo. Todo o resto é perda de tempo. Por exemplo, uma sociedade civil que se senta na sala de um hotel para discutir a manipulação da mídia, má gestão dos resíduos hospitalares, destruição do direito à memória dos patrimônios arquitetônicos do antigo, pena de morte extrajudicial executados pelas forças do ditador. Tudo isto é perda de tempo e falta de inteligência suficiente, porque isto legitima e ajuda o ditador a dizer para lá fora que há democracia, e isto é fazer o jogo do poder. Condição negociada: quando a ditadura é forte, mas existe uma resistência irritante, os ditadores podem querer negociar a condição da resistência, sob o pretexto de fazer a paz. O convite para negociar o poder parece atraente, mas pode existir graves perigos à espreita na sala de negociações. Sobre tais riscos nos referimos nas linhas anteriores. Por outro lado, quando as forças democráticas são excepcionalmente fortes e a ditadura está verdadeiramente ameaçada, os ditadores podem procurar as negociações a fim de salvar o seu controle ou o máximo de riqueza possível. Em nenhum caso, os democratas devem ajudar os ditadores a atingir seus objetivos. Quando Blaise Compaoré estava a ver o cerco apertando, decretou estado de emergência nacional e suspensão da Constituição, uma via aberta para a repressão e negação dos direitos humanos, mas solicitou igualmente negociação, anunciando que já não mais se candidataria. Não havia dúvidas de que só queria manter o poder e nada mais.
Os democratas não deram ouvidos ao ditador, o resultado muitos conhecem. A negociação é um erro que mantém e viabiliza a continuidade da opressão ditatorial. Nesses tipos de conflitos, a única função adequada nas negociações pode ocorrer no final de uma batalha decisiva em que o poder dos ditadores tenha sido efetivamente destruído e eles buscam passagem segura pessoal e familiar até a um aeroporto internacional. Nestes casos, por razões humanitárias, devemos permitir saída em segurança. Negociação não significa que os dois lados se sentam juntos em base de igualdade, discutem e resolvem as diferenças que produzem o conflito entre eles. Dois factos devem ser lembrados. Primeiro, nas negociações não é justiça relativa dos pontos de vista conflituantes e os objetivos que determinam o conteúdo de um acordo negociado. Em segundo lugar, o conteúdo de um acordo negociado é largamente determinado pela capacidade de poder de cada lado. Embora esses pontos de negociação possam ser muito discutidos, os resultados reais nas negociações vêm de uma avaliação das situações de poder absoluto e relativo dos grupos em conflito, uma vez que na balança de forças de poder tem tudo: controle econômico, financeiro, igreja, artistas, militares, administração pública, etc. É mais uma razão suficiente para não negociar. Os detentores do direito à revolução só têm um poder simbólico, não menos forte, mas sem capacidade para influência numa mesa de negociação à porta fechada com um ditador selvagem. Normalmente, as forças democráticas têm a vantagem de ser a fonte originária do poder, têm a legitimidade democrática para solicitar de volta o poder que os pertence e a força moral dos propósitos da luta, criar uma boa sociedade aberta onde se respeite a pessoa e haja justiça. Outro tipo de conflito que não o de luta contra uma ditadura, a atenção deve ser prestada ao que cada um dos lados está disposto a ceder a fim de chegar a um acordo. Nas negociações bem-sucedidas, há compromisso, uma divisão das diferenças. Cada lado recebe parte do que quer e cede parte dos seus objetivos. Quando a questão é o desafio político, isto não serve. O alvo é claro: o ditador e seu regime deverão ser remetidos nos livros e nos museus da história. Ditadores agradáveis, ditadores benignos. Os ditadores podem ter muitos motivos e objetivos subjacentes à sua dominação, poder, posição, riqueza, remodelar a sociedade e assim por diante. Devemos nos lembrar de que nenhum destes será atingido se eles abandonarem as suas posições de controle. No caso de as negociações dos ditadores, tentarão preservar os seus objetivos. Seja quais forem as promessas oferecidas por ditadores em qualquer solução negociada, não se deve esquecer que os ditadores podem prometer qualquer coisa para garantir a submissão dos seus adversários democráticos e em seguida descaradamente violar esses mesmos acordos. Se os democratas concordam em suspender a resistência para obter uma suspensão da repressão, eles podem ficar muito decepcionados. Uma interrupção da resistência raramente leva à redução da opressão. Uma vez que a força da restrição da oposição interna e internacional tenham sido removida, os ditadores podem até mesmo tornar a sua opressão e violenta mais brutal do que antes. O colapso da resistência popular muitas vezes elimina a força do contrapeso que limitava o controle e a brutalidade da ditadura. Os tiranos podem então avançar contra e quem quer que seja, porque o tirano tem o poder de atingir apenas a quem falta a força para resistir. Escreveu Chris Hanal Shir Haddad. A resistência não às negociações é essencial para a mudança nos conflitos em questões fundamentais que estão em jogo. Em quase todos os casos, a resistência deve continuar a conduzir os ditadores para fora do poder. O sucesso é mais frequentemente determinado não pela negociação de um acordo, mas através da utilização racional dos meios mais apropriados de resistência disponíveis. É o nosso argumento a ser explorado mais tarde, com mais detalhes, que o desafio político ou a luta não violenta é o meio mais poderoso disponível para aqueles que lutam pela liberdade. Negociar a paz? Que tipo de paz? Nem todo mundo que usa a palavra paz quer a paz com liberdade e justiça. A submissão à opressão cruel, a aquiescência passiva a ditadores cruéis
que cometeram atrocidades em centenas de milhares de pessoas não é a verdadeira paz. Hitler muitas vezes pediu paz com o que ele queria dizer, submissão à sua vontade. A paz dos ditadores é muitas vezes nada mais que a paz da prisão ou do sepulcro. Há outros perigos. Os negociadores bem-intencionados às vezes confundem os objetivos das negociações e o processo da negociação em si. Além disso, negociadores democráticos ou especialistas em negociação estrangeiros, assentes para ajudar as negociações, podem, num único golpe, fornecer aos ditadores a legitimidade interna e internacional que havia sido negado anteriormente devido à sua tomada do Estado, violações dos direitos humanos e brutalidades. Sem aquela legitimidade e desesperadamente necessária, os ditadores não podem continuar a governar indefinidamente. Expoentes da paz não devem lhes dar legitimidade. Não precisamos argumentar muito porque os angolanos sabem o que significa a paz que mata mais do que o furacão. Paz em que os homens não têm vontade porque toda a vontade se diluiu na vontade universal do ditador. Manter a esperança real em alta, sim, nós podemos. É racional e humana esmorecer por causa da travessia no deserto para o qual a ditadura lançou-nos há décadas, mas existem razões reais e fundadas para ter esperança no nascimento e construção de uma outra civilização assente na dignidade da mulher e do homem, todo homem e mulher. Ditaduras não são permanentes. As pessoas que vivem sob ditaduras não precisam permanecer fracas. Os ditadores não precisam ser autorizados a permanecer fortes por tempo indeterminado. Aristóteles escreveu: observou há muito tempo que a oligarquia e a tirania têm vida mais curta do que qualquer outra constituição. Todas juntas, as tiranias não duraram muito tempo. As ditaduras modernas também são vulneráveis, seus pontos fracos podem ser agravados e o poder dos ditadores pode ser desintegrado. Examinaremos esses pontos fracos em detalhes nas linhas adiante. A história recente mostra a vulnerabilidade das ditaduras e revela que elas podem se desintegrar em curto espaço de tempo, enquanto que 10 anos, 1980 a 1990, foram necessários para derrubar a ditadura comunista na Polônia, na Alemanha Oriental e na Checoslováquia em 1989. Ela ocorreu dentro de semanas em El Salvador e na Guatemala em 1944. As lutas contra as ditaduras militares brutais entrincheirados exigiram cerca de 2 semanas cada. O poderoso regime militar do Shah do Irão foi colapsado em alguns meses. A ditadura de Marcos nas Filipinas caiu diante de um poder do povo dentro de algumas semanas em 1986. O governo dos Estados Unidos da América abandonou rapidamente o presidente Marcos quando a força da oposição tornou-se operante. O golpe da linha dura, tentado na União Soviética em agosto de 1991, foi bloqueado em dias pelo desafio político. Depois disso, muitas nações dominadas ao longo do tempo e em poucos dias, semanas, meses, recuperaram suas independências. O antigo preconceito de que meios violentos sempre funcionam rapidamente e meios não violentos exigem mais tempo, claramente não é válido. Embora muito tempo possa ser necessário para a evolução da situação e da sociedade subjacentes, a luta efetiva contra uma ditadura por vezes ocorre de forma relativamente rápida através da luta não violenta. O equívoco do pensamento angolano sobre a negociação. Em Angola existem basicamente 3 correntes que visam mudar o quadro atual da ditadura para a democracia. Uma é defendida por Marcolino Mocco na sua obra Angola, a terceira alternativa. O autor afirma que é um método de negociação proposto a todos os atores políticos e à sociedade civil. Segundo Mocco, para que Angola possa ultrapassar o quadro atual, é necessário que o presidente do MPLA, na altura José Eduardo dos Santos, convoque todas as vontades nacionais com vista a discutir o futuro do país. Classifico a proposta de Mocco como uma negociação vertical. É vertical porque a iniciativa parte de cima para baixo. O Manifesto pela Concertação Multissetorial de Angola propõe que o presidente desça do seu pedestal e dialogue com a sociedade com vista a encontrar uma solução viável e favorável para todos, mas com garantias de que não serão responsabilizados nenhuma barbaridade protagonizada no passado. Esta proposta podemos chamá-la de negociação horizontal.
É horizontal porque parte de baixo para cima, convocando todos para que, no momento da negociação, hipoteticamente sejam da mesma condição e valerá somente a força do argumento e da racionalidade. Tal como foi afirmado acima, a negociação serve para outro tipo de conflitos, mas não para detonar as ditaduras, pelo que tanto a negociação horizontal quanto a negociação vertical são inviáveis para propósito deste texto dinamitar e detonar a ditadura, reservando-a o lugar ideal, o escombro da história negativa. São ainda inviáveis porque têm um caráter ahistórico. Explico. O grupo hegemônico e o seu chefe nunca dialogaram, seja com quem fosse, quando estão em vantagem relativa. Hoje tal vantagem fortaleceu-se e parece atingir um nível mais ou menos absoluto, pelo que não é neste contexto de domínio total que poderá negociar. Basta compulsar cuidadosamente a história de Angola para perceber em que circunstâncias na altura, José Eduardo dos Santos parou para negociar com Jonas Savimbi, mediadores internacionais, nosso processo político-militar. Finalmente, existe corrente partidária na oposição que acredita na queda da tirania por meio das negociações. Estas correntes são um alerta para as forças democráticas que aderiram ao desafio político, ao direito à revolução como solução pacífica. É um alerta porque permite-nos saber que nem todos concordarão conosco, nem todos deixarão de cooperar com o regime. Isto verificar-se-á nas mais variadas esferas. Por isso, há que contar com as forças daqueles que acreditam no direito à resistência, que dá voz e vida às ruas, ruelas e avenidas como veia segura para a queda, fim do autoritarismo e evitar o nascimento de uma nova ditadura que está sempre à espreita. Basta analisar o comportamento daqueles que não detêm o poder governante hoje. Escrito por Domingos da Cruz, leitura Marcos Filho.